Fala galera, tudo certo? Aqui eu gostaria de começar o 4º episódio do podcast Guri da Base com aqui o nosso convidado, ex-jogador e atualmente técnico, Maurício Fernandes. Boa noite, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui junto contigo, né? Nesse podcast, contar um pouquinho da minha história e eu sei que o podcast já é um sucesso e vai aumentar cada vez mais. Com certeza. Assim, é uma honra ter tu aqui com a gente, né, para poder gravar essa edição, porque tu teve uma carreira sensacional, né? Começando aqui no Brasil de Farroupilha, terminando a carreira no Brasil de Farroupilha e passando por vários times daqui do Brasil e do exterior. Exatamente, foi uma carreira muito bonita. Comecei aqui no Brasil de Farroupilha, vim para a base aqui, era uma base muito boa, uma categoria de base, né? E onde me profissionalizei, joguei até 98, início de 99, e depois eu saí e consegui jogar em alto nível no Brasil e fora, né? Joguei 11 anos fora do Brasil e retornei em 2014, onde eu encerrei minha carreira aqui no Brasil também com muito orgulho, que é um clube que eu gosto muito. Representando a cidade, né? Representando a cidade, hoje sou morador da cidade, adoro Farroupilha, e tanto que foi o lugar que eu escolhi para morar. Sim, já fica com carinho, né? Com certeza, é uma cidade que me acolheu muito bem, né? Tenho uma identificação com a cidade, com o clube principalmente. Como eu falei, iniciei minha carreira, terminei minha carreira. Quando eu terminei minha carreira de jogador, eu tive um convite do Ivo Pagliarini, na época, que era o presidente ali, o que comandava o comitê gestor ali do Brasil. Eu fui convidado para ser o gerente de futebol, né? Então eu fiquei por 3 anos gerente de futebol no Brasil, né? E representando a cidade, que nem a gente está falando, eu tenho um orgulho muito, muito grande, um carinho muito grande pela cidade. Minha base é aqui, né? Então, é a cidade que eu escolhi para morar. E de vez em quando tu vai lá nas Castanheiras ver um jogo? Agora não muito por causa do meu trabalho, né? Eu estava de treinador, assim, até vou te contar que foi uma experiência meio, como é que eu vou te dizer, assim, surreal. Eu estava num clube em Cachoeirinha, no Cruzeiro, no início desse ano. Sim. Né, onde a gente começou lá a divisão de acesso, e eu tive que enfrentar o Brasil. Foi a primeira vez que eu enfrentei o Brasil, então foi diferente, né? Eu estava num clube onde eu precisava vencer contra o time que praticamente é o time do meu coração. Então deve ter sido difícil também, né? Foi difícil aquela semana, foi difícil o dia anterior, à noite, né? Por tudo que o Brasil representa para mim. Mas profissionalismo, a gente está do outro lado, então a gente tem que trabalhar e dar o máximo naquele momento, né? Independente de quem tu joga contra. Com certeza. A gente é profissional, a gente tenta sempre fazer o máximo e o melhor para o clube que a gente está defendendo, né? Pena que tive que enfrentar o Brasil, que foi uma questão diferente para mim, mas que é do campeonato e a gente teve que jogar contra, sem problema. E como foi o resultado? Lá a gente ganhou de 2-1, a gente ganhou o jogo em Cachoeirinha no resultado de 2-1. Então, assim, tu se sentiu meio mal por ter ganhado? Não, eu me senti bem por ter ganhado e me senti assim, que nem eu falei, é diferente. Enfrentar um clube que eu tenho um carinho enorme, né? Que é o Brasil de Farroupilha.
Foi uma sensação agridoce, assim, né? Bom, feliz por ter ganho o jogo e triste por ser contra o Brasil, mas isso aí é na hora, né? E a gente tem que dar o máximo sempre para defender onde a gente está no momento, né? Sim. Tu foi até técnico do Brasil, né? Fui Há uns anos treinador do atrás. Brasil em 2021, se eu não me engano, 21 ou 22, não, acho que foi 22. O clube não passava por um momento, estava passando por um momento bastante difícil, né? Estava na zona de rebaixamento e daí o pessoal me fez um convite para vir treinar o Brasil. A gente fez uma boa campanha no segundo turno e conseguimos salvar o Brasil do rebaixamento naquela altura. Que bom, então conseguiu, né, tirar o teu time do coração do sufoco, né? Isso aí, a gente conseguiu o objetivo, que era, no momento o objetivo era não cair. Então a gente conseguiu, né? E fez o máximo, foi difícil, mas no final assim foi bem legal, né? Porque o clube não atravessava um bom momento e eu pude ajudar, né, de alguma forma, a pelo menos manter o clube aonde ele estava. Sim, ajudar mais do que já tinha ajudado na carreira de jogador, né? Isso é diferente, é diferente. Quando a gente está no campo, está jogando, a gente dá o máximo dentro do campo. A gente consegue mudar algumas coisas. Como treinador, a gente trabalha uma semana inteira para que dê certo no final de semana, né? Sim. Então, a gente trabalha até um certo momento e depois é com os jogadores, né? E eu preferia muito mais jogar do que ser treinador, mas como eu não posso mais jogar, agora eu escolhi a carreira de treinador, né? E estou gostando bastante, apesar que eu tenho um negócio paralelo que eu não estou assim 100% na questão de treinador mesmo, né? Eu já vi vários jogadores que viraram treinadores, né? E alguns deles dizem que treinar é até mais emocionante do que jogar. Tu concorda com isso? Eu concordo, porque tu tá à frente de um grupo com às vezes 30 jogadores, cada um pensando numa maneira, tu tem que gerir um vestiário, onde tu já teve ali, né? Onde eu já participei em todos os níveis de futebol, né? A gente tenta passar sempre o melhor, né, para os jogadores, para que eles assimilem no treino e que coloquem em prática no jogo. Quando dá certo, é muito legal. Quando você treina durante a semana e chega no final de semana, no momento do jogo, aquilo que foi treinado aconteceu. Isso é muito legal. É muito bom. Eu sou fascinado por questões táticas, assim, eu gosto muito, né? Minha vida, quando eu estou treinando, é 24 horas futebol. Olho muito futebol, quero ver muita tática, muito o que o pessoal está fazendo. Claro que a gente não tenta imitar os outros, mas tenta trazer para a realidade que a gente está, né, algumas situações que a gente acha que dá certo no time que está treinando. E é muito legal. O futebol em si, em qualquer situação, seja num treino, seja você treinando, seja você dando treino, seja no jogo, assim, é uma questão muito bacana, assim. E o bom mesmo é quando dá certo, quando chega no final do jogo a gente consegue um resultado positivo, né? Que todos ficam contentes. É uma alegria muito grande para o torcedor, né? A gente trabalha, na verdade, para dar alegria para esse pessoal que vai no jogo. Sim. A gente fica contente, óbvio, a gente é o primeiro que quer ganhar, mas o torcedor que vai no estádio, ele também quer ganhar. Então a gente tem que dar o máximo para fazer esse pessoal feliz também.
Sim, não é só, né, pelos jogadores, também é pela torcida. Com certeza, a torcida comparece, paga o ingresso, né? Sim, E quer ver o seu time ganhar, né? Então a gente tem que fazer sempre o máximo, sempre dando o máximo. Às vezes não acontece, é o resultado do jogo, né? O jogo ele tem 3 resultados: empate, vitória e derrota. A gente sempre trabalha pela vitória, né? Às sim. vezes não dá certo, a gente fica triste, mas sempre tentando fazer o melhor pro clube e pro time. E quando, assim, ganha, deve sair uma sensação muito boa, né? De que tudo aquilo que tu se esforçou deu algum fruto, né? Exatamente, é aquilo que eu falei, a gente trabalha a semana toda na questão de treinador, né? Sim, A gente trabalha a semana toda com a cabeça voltada para o jogo e quando ganha é uma sensação muito boa, né? Agora, como os jogos são muito próximos, assim, quarta e domingo, a gente tem que saborear uma vitória no final de semana e na quarta já tem que pensar no outro jogo, pensar em ganhar novamente. E é assim a vida de treinador e de jogador, né? A gente tem que comemorar bastante quando tá ganhando. E quando perder também tem que ficar triste, lógico, a gente fica triste, mas já tem que levantar a cabeça que já tem outro jogo logo ali, né? Então tem que sempre estar pensando o mais importante é o próximo, né? Então quando a sim, gente ganha a gente fica feliz, quando a gente perde não pode ficar tão triste porque já tem o próximo que é o mais importante. sim. E é uma correria, né? Porque, igual tu disse, um jogo termina, já tem que ir pensando no próximo. É, a diferença do jogador é que ele treina e joga. Ele vai lá e faz o seu treinamento, né? Aquele tempo de treino, esperando o jogo no final de semana. O treinador, ele tem que pensar no jogo, no decorrer do jogo, e acabou esse jogo, tu já tem que estar pensando no próximo jogo, né? Então a vida de treinador assim é uma loucura, é bem corrido assim, sabe? Sim. E tu também foi auxiliar técnico, né? Assim, também é bem corrido ser auxiliar ou... Também a responsabilidade ela é praticamente igual do treinador, né? O auxiliar ele é o braço direito do treinador, né? Então, às vezes, o treinador está no calor do jogo, né? Olhando algumas situações do jogo e o auxiliar está vendo outra situação que talvez o treinador não viu, né? Então, Sim, é muito importante a questão do auxiliar, né? É uma dupla, né? Na verdade são vários auxiliares, né? Eu tenho um treinador de goleiro, tenho o preparador físico, então são vários auxiliares que ajudam o treinador a dar o seu máximo e que dê tudo certo no jogo, né? Tudo é pensado sim. pro jogo. Assim, eu acho que a maioria das pessoas que veem o jogo pensam assim que o auxiliar técnico não é tão importante. Assim, a presença do auxiliar é mais apagada, mas ele faz muita coisa, ele é muito importante. Muito importante, muito importante. O auxiliar, ele é como eu falei, às vezes ele está vendo situações que o treinador não viu, né? E ele está ali para auxiliar o treinador. É uma questão que tu tem que ter uma confiança muito grande no teu auxiliar, Sim, né? Porque ele é o teu braço direito. E como eu disse, o treinador ali ele está no calor do jogo, na emoção do jogo, e o auxiliar tem que estar de cabeça fria, olhando todas as situações do jogo. Por exemplo, o treinador está olhando o ataque, o auxiliar já está olhando um pouco para a defesa, como que está o comportamento, né? Como é que eles vão ficar postados quando estão atacando. Tem tudo isso, assim, é uma questão. O auxiliar ele não aparece muito, mas ele é muito importante.
Então o auxiliar sempre foca em ver o que o treinador não tá vendo. Isso porque o jogo hoje ele é muito dinâmico, é muito corrido, é muito físico e quase não para. Então, às vezes o treinador não consegue ver algumas situações que o auxiliar vê e passa para o treinador, né? Por isso que tem que ter uma confiança também muito grande do treinador com o auxiliar. Sim, porque o jogo também tá na mão dele, né? Também está na mão dele, com certeza. O treinador tem que confiar nele mesmo, óbvio, Isso. nos jogadores e no auxiliar. Com certeza. Se ele não confiar em ninguém, daí não dá. Aí não, tem tudo para não dar certo. Tem Sim. tudo para não dar certo. Então tem que ter uma confiança muito grande em todos que trabalham com o treinador, né? Com o staff, né? E para que as coisas aconteçam bem. Né? O jogador, eu como jogador, eu treinava e pensava no jogo, acabava o jogo, deu. Eu só ia pensar no jogo depois na segunda, na terça-feira, que era já pensando no próximo adversário. A questão do treinador, não. O treinador, ele já acabou o jogo, ele já está pensando no adversário. E precisa sempre prestar atenção no jeito que o outro time joga, né? Exato. Eu, como auxiliar, eu fazia muito análise do time adversário. Eu analisava o time adversário, como é que eles jogavam, como é que eles atacavam, como é que eles defendiam, passava para o treinador e, diante disso, a gente montava uma estratégia, né? Onde a gente poderia ganhar e onde a gente poderia anular os pontos fortes do adversário, né? Então é tudo feito em conjunto. É uma questão muito legal, assim, sabe? Sim. E voltando um pouco para a carreira de jogador, eu pesquisei ali e tu já jogou com o Romário. Como que foi ter jogado ao lado do Romário, um dos melhores jogadores da história do futebol? É o Romário, não tem outro, é o Romário. É o grande Romário. Eu joguei, antes de chegar na Série A do Brasileiro, eu joguei um campeonato paulista, onde eu já fui calejado, assim, jogar contra grandes jogadores, né? Aqui mesmo, no Rio Grande do Sul, era uma Série A, era um gauchão, era um outro tipo de futebol. O futebol, às vezes, era no inverno, não é que nem hoje, né? Hoje, o Campeonato Gaúcho é 3 meses, o da primeira divisão é jogado no verão. No nosso tempo, lá não, era no inverno, campo molhado, era diferente. Lá sim era o campeonato raiz, como falam hoje em dia, né? Então, eu fiz uma boa campanha na Matonense, na Série A do Paulistão, e eu fui para o Bahia. Eu fui para o Bahia jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Fui muito bem lá e já tinha enfrentado o Romário, encontramos o Vasco, que era uma seleção brasileira no time. Era muito bom. Então a gente lá, naquele ano, ainda jogava os mata-mata, né? Sim. Tipo a Copa do Brasil agora, né? Jogavam em casa e um fora. A gente jogou contra o Vasco pelas oitavas da João Avelange, que era a Série A do Campeonato Brasileiro na época. A gente empatou 3-3 com o Vasco em casa, lá em Salvador. O Romário fez um gol, né, nesse jogo. E eu também, inclusive, fiz um gol pro Bahia nesse jogo. Sério? Fiz um gol contra o Vasco. Como que foi o teu gol, assim? Foi um escanteio, escanteio não, foi uma falta, que jogava, naquele tempo, jogava o Jorge Wagner, jogava no Bahia. O Jorge Wagner era um jogador que era do Inter, né? Sim. Um excelente jogador, era um menino na época. Nós éramos meninos, né? E foi um cruzamento dele, eu me antecipei e fiz o gol de cabeça. Fiz o segundo gol. É aquele gol típico de zagueiro. Típico de zagueiro, isso aí. Nós empatamos 3-3. Já tive a honra de jogar contra o Romário, que eu até não tinha enfrentado ele ainda. Depois jogamos o jogo de volta e a gente perdeu no Rio, perdemos por 3-2. E daí a gente caiu fora.
E no fim eu renovei com o Bahia mais um ano. E daí eu vou pro Fluminense. No Fluminense, daí o Romário estava no Vasco. A semifinal, a gente jogou semifinal do Campeonato Carioca, foi contra o Vasco, a gente ganhou, né? E fomos para a final, foi quando enfrentei novamente o Romário. Pô, o Romário é Romário, né? Um jogador excelente, uma qualidade absurda, um cara fora do normal. Mas naquele momento eu levei a melhor porque a gente ganhou. Aí fomos campeões do Campeonato Carioca. E no Campeonato Brasileiro o Romário é contratado. Então a gente foi campeão. E no Campeonato Brasileiro nós tínhamos um bom time, né? O Fluminense tinha um bom time. E contrataram na época o Romário e o Beto, um volante que jogava no Flamengo também. E daí o nosso time passou a ser, só pela presença do Romário, passou a ser o candidato ao título. Bah, que bacana. Jogar com o Romário e jogar contra. Jogar contra. Ainda bem que depois ele foi pro meu lado, porque senão que era complicado. Como que foi marcar o Romário? Não, é difícil, é um cara muito inteligente, ele já tinha uma certa idade, eu acho que ele tinha 35 ou 36 anos, mas era uma qualidade fora do normal, tanto que ele foi, eu acho que nesse ano, 2002, eu acho que ele foi o goleador do campeonato, se eu não me engano. E depois dividir o vestiário com ele, né? Você tá do lado de um ídolo, né? Um campeão do mundo, né? Junto contigo ali, dividindo o vestiário, o dia a dia. Sim. Pô, é muito legal, é uma recordação muito bacana mesmo. Uma experiência única. Única. Joguei com grandes jogadores, assim, mas o Romário, pelo personagem que ele é, pela pessoa que ele é, por tudo que ele representou, assim, foi uma experiência muito legal, muito bacana mesmo. O Romário é uma coisa incrível. E ele estava no auge, né? Ele vinha de uma... Em 94 ele foi campeão do mundo, né? Todo o Brasil torcia para ele, né? Sim. Então, depois é que nem eu falei, depois dividir o vestiário com ele é uma coisa assim diferente, assim, você tá junto com o ídolo, foi bem legal. E foi até melhor do mundo. Foi melhor do mundo, para te ver a qualidade que era o Romário, né? O Romário dispensa apresentações, né? Assim, eu não tive a oportunidade de ver o Romário. Só que agora que ele voltou a ser jogador, né? Que ele Sim. joga no América do Rio de Janeiro. Assim, quando tiver jogo eu vou querer ver. Se o Romário for escalado, eu vou ver. Ele é presidente e jogador, Sim. né? O Romário, na época de hoje, é o nosso Neymar hoje, né? Ele era o cara do Brasil naquela época. Lógico que depois veio o Ronaldinho Gaúcho, veio o Ronaldo, vieram outros jogadores, mas naquele tempo ele era o cara. Foi o melhor do mundo. Então ele é como se fosse o Neymar hoje para a nossa seleção brasileira, um cara que dispensa qualquer tipo de comentário, né? O Neymar, tem muita gente que fala que o Neymar não jogou nada, mas assim, em 2022 ele deu a vida em campo. Eu acho o Neymar um cara muito subestimado, principalmente na seleção. O Neymar eu digo que o Neymar é o nosso craque hoje. Sim. O Neymar é o cara que era o Romário na época, a gente torcia muito para ele, né? Claro que a safra de jogadores naquele tempo tinha muita qualidade, muitos jogadores bons que inclusive não foram para o Mundial, né? A safra era muito boa e hoje a gente está vendo um Neymar com 32 anos, se eu não me engano, 33 anos. Por aí. Né? Já está com uma idade e não apareceu ainda não apareceu um outro para jogar junto com ele. Então, para mim, na minha opinião,
o Neymar, ele é o cara da seleção. E vai ser ainda, enquanto ele puder jogar, ele vai ser. Assim como o Messi é para a Argentina, assim como o Cristiano Ronaldo é para Portugal. Então, são jogadores de altíssimo nível. Mas agora tem umas promessas, igual o Estevão do Palmeiras, que eu acho que eles podem chegar a um nível de serem idolatrados aqui no Brasil. Pô, tomara, a gente tem que torcer para que aconteça isso, né? Hoje em dia a gente está muito carente de craques. Sim. A gente está muito carente assim desses jogadores aí que fazem a diferença. E tomara que seja, tomara a gente torce muito, né, para que eles deem certo e para alegrar o nosso povo, né? Sim. A gente torcer ainda mais para a seleção. Um que eu botava muita expectativa era o Endrick, O que Endrick jogou é novo. muito no Palmeiras, Sim. jogou muito bem nos amistosos, só que na Copa América foi uma atuação vergonhosa dele. Eu acho que da seleção toda, né? Ele é um menino, né? Ele é um menino. Acho que ele tem muito ainda para. Eu acho que foi criada uma expectativa muito grande nele, né? E ele ainda não é um craque. Essa é a minha opinião. Pode ser que ele vai chegar lá, mas na minha opinião ainda não. Acho que ainda não está num nível do Neymar, não está num nível de um Romário. Sim. Na época. Eu acho que ele ainda falta um pouquinho. Tomara que ele chegue lá também. É que, assim, tudo bem que ele é jovem e sentiu pressão, só que ter, assim, uns 3 passes certos, pelo que eu vi, 3 passes certos em toda a Copa América. É péssimo. E o Lamine Yamal, aquele da Espanha, né? Sim. Tem 16 anos. Ele teve mais participações em gols na Eurocopa do que passes certos do Endrick na Copa América. Então, dá pra ver que é outro nível. E mesmo se for pressão, o guri não sente pressão. Mas eu acho que o futebol brasileiro está numa reestruturação. Acho que o futebol europeu está muito acima do nosso. Em todos os níveis. Todos os níveis. Nível de estrutura, nível de... Técnico. Eu acho que o Brasil ainda tem que... Tá com uma seleção jovem, né? Tem daqui um pouco para 2, 3 Copas aí. E torcer para que esse povo que vem agora, esses jogadores jovens aí, deem certo, né? Para que coloque de novo o Brasil naquela gama de grandes seleções do mundo, né? Sim, porque hoje em dia o Brasil, assim, tu vai ver qualquer seleção da Eurocopa, assim, semifinalista, Sim. Como for, é melhor. O Brasil tá sendo vergonhoso. Tanto que a gente não foi para a Olimpíada, né? Nem para a Olimpíada. Pro futebol brasileiro é triste, é triste. A gente fica triste porque eu joguei numa geração que tinha excelentes jogadores, campeões mundiais, né? E hoje a geração que tu tá vendo ainda não conseguiu classificar para uma Olimpíada. Sim. Então, assim, a gente fica triste, chateado, mas como brasileiro, a gente continua torcendo para que dê muito certo, né? E que nem eu falei, o jogador, eu quando estava em campo, eu dava o meu máximo para ganhar e para dar alegria pro pessoal que estava olhando, né? Então, a seleção brasileira para dar uma alegria para uma nação, né? Tem que dar alegria, porque a gente já tá passando por coisa demais. É verdade. Mas vai dar. Vamos continuar torcendo que as coisas vão acontecer. Com certeza. Agora, voltando um pouco mais para tua carreira, mais especificamente os jogadores que tu jogou, assim, o Diego Costa, que tá no Grêmio, tu jogou com ele no Braga, né? Joguei com o Diego Costa no Braga. Joguei com o Fernando, do Inter. Sério? Eu joguei com ele no Estrela da Amadora, é um clube de Portugal, na primeira divisão. Foi o primeiro clube que ele jogou em Portugal. Ele foi comprado pelo Porto e foi emprestado para... Tem uma história bem bacana, assim, porque o
o Fernando, ele era muito novo quando ele foi vendido para o Porto. Ele chegou lá com 18 anos, né? E a gente fez uma amizade muito boa, muito boa. Sério? E ele era praticamente que nem o meu filho. A gente tratava que nem filho. Ele estava sempre na minha casa, a gente estava sempre de carona, eu sempre estava dando carona para ele, para a gente ir para o treino, a gente sempre ia junto. Então foi uma amizade bem bacana, assim. E hoje um tá no Inter e o Diego Costa, eu tive uma Sim. passagem pequena com o Diego. O Diego, quando ele chegou no Braga, ele também era muito novo. Ele foi emprestado e eu, se eu não me engano, eu fui para a Coreia quando ele foi emprestado, daí eu fui vendido para a Coreia. Aí a gente ficou pouco tempo, mas eu conheço bem o Diego Costa também. Assim, sempre que eu vejo os jogos do Inter, eu penso como que o Fernando deve ser legal. Assim, eu acho muito legal que ele voltou pro Vila Nova, mesmo com um salário menor. E é um cara que parece ser muito gente boa, muito querido. Muito gente boa. O Fernando é um cara muito família, né? A gente conversa bastante, eu e ele, inclusive até como eu tenho um negócio em Gravataí, pedi para ele morar em Gravataí, porque é perto ali de Porto Alegre, né? Sim. Sair um pouco do centro ali, né? Mas ele optou por morar em Porto Alegre. E a gente fala muito, assim, a gente conversa bastante. E é um cara muito legal, é um baita jogador. Sim, baita jogador. E a questão dele no Vila, quando se cogitou a falar no Fernando no Inter, eu liguei para ele e falei, pô, que legal, cara, tu vai estar aqui no Inter, a gente vai estar perto, a gente vai poder estar junto. E daí, no fim, ele teve uma situação na família, nem foi por salário que ele ficou no Vila, mas foi uma questão da família. E daí, quando veio uma segunda proposta, ele já estava jogando no Vila, Sim. né? Que foi o clube que formou ele também. E quando veio a segunda proposta do Inter, daí a família disse para ele vir. Então, por isso que ele veio para o Inter. E agora que ele tá aqui no Rio Grande do Sul, vocês... Assim, ele já foi te visitar? Ainda não, porque tem muita viagem, né? E o que aconteceu esse ano lá em Porto Alegre, Beira-Rio debaixo d'água, eles estavam fora, né? Eles ficaram sem treinar, então a gente não teve essa oportunidade ainda, mas logo que der uma parada no campeonato, ele vai lá me visitar com certeza, que ele já falou que vai me visitar lá no... e daqui a um pouco, se der, eu já trago ele para Farroupilha, para conhecer Farroupilha também. Essa cidade bonita. É, uma cidade bonita mesmo. Bah, mas que bacana ter uma amizade com um cara assim. E o Fernando, assim, ele é um cara muito simples, assim, através da amizade dele e como fomos companheiros, né? O último ano eu joguei no Olhanense, era um clube lá do Algarve, é como se fosse o Nordeste aqui do Brasil, né? Sim. Eu morei no Algarve e como ele morava no Porto, era um pouco distante, assim, mas sempre quando dava uma pausa ali da seleção, ali que a gente tinha alguma pausa no campeonato, a gente estava junto. Bah. Eu ia para o Porto, né? E lá ele jogava com o Hulk, com o Maicon do Vasco, Nossa. jogava com o Falcão Garcia. Então a gente fazia um churrasco e ele me abriu essas portas assim também de conhecer esse pessoal e estar junto, fazendo um churrasquinho no final de semana. Foi bem legal assim a experiência em Portugal. Que legal. E tu jogou até na Grécia, né? Joguei na Grécia. No Ergotelis? Ergotelis, na ilha de Creta. Foi muito bacana, foi uma experiência bem legal também, porque é um outro tipo de futebol, né? Apesar de estar na Europa, é um futebol muito mais físico, né? E eu tinha um contrato de 2 anos, no fim eu fiquei 1 ano e optei por sair por alguns problemas pessoais que eu tive. Alguns problemas particulares, assim, até de saúde, e resolvi voltar para Portugal. Joguei 1 ano na Grécia, foi uma experiência bem legal,
morar na ilha de Creta. A Grécia tem muita história, assim, é um país Sim. muito legal mesmo, de se morar, de se viver. E fiquei um ano e depois eu voltei a Portugal. Eu acho que antes disso eu tinha ido para a Coreia. Isso, antes, em 2007 eu fui para a Coreia. Eu tenho muita vontade de ir pra Grécia. Quando tiver a oportunidade, vai, porque é um país ótimo. E ali você respira história, sabe? Sim. Chegar lá e, pô, como é que eles fizeram isso aí? Naqueles anos lá não tinha maquinário nenhum, como é que os caras levantaram isso aqui? Sim. Sabe? Respira história. Tanto que na ilha de Creta foi a ilha do Minotauro, né? Então tem as ruínas do Minotauro lá na ilha, tu pode ir lá visitar. É bem legal, bem legal. Faz parte, né, da história, Da história, com das certeza. mitologias, né, de Isso. tudo. Até da alfabetização, né? Também. E tem umas paisagens lindas lá, né? As praias são maravilhosas, né? Mediterrâneo, a água Aquelas ilhas. é muito bonito, muito bonito. Quando puder, vai que tu vai gostar muito. A minha irmã sempre tem vontade de ir pra Grécia. Mas daqui um pouco dá certo e vão lá visitar. Ela sempre quer ir pra esses lugares mais bonitos, assim, sabe? Sim. Daí ela quer ir pra Paris. Paris já é mais um glamour, assim, por causa Sim. da torre e tal, mas em questão, assim, de país, de paisagens, eu acho que a Grécia é mais legal. Eu acho que a Grécia é mais legal. Eu tive a sorte que o futebol me proporcionou de eu conhecer praticamente todo o Brasil, né? Sim. Muito poucos estados que eu não fui. Eu trabalhei até no Acre como auxiliar técnico, né? No Cianorte, né? Eu joguei no Paraná, trabalhei no Cianorte como auxiliar. No Acre foi no Rio Branco, um clube da capital lá. Então são poucos estados que eu não visitei aqui no Brasil, né? Sim. Na Europa também, praticamente, não vou dizer todos porque tem muitos países lá, mas conheci vários países de visitar, de jogar, né? É uma experiência muito legal. A minha carreira me proporcionou isso, né? Conhecer vários lugares, conhecer até a Ásia, conhecer a Coreia. A gente jogou na China, contra um clube chinês, então tive a oportunidade de conhecer a China. Assim, o futebol para mim me proporcionou tudo, né? O futebol te proporciona até onde tu pode ir, né? Exatamente, a gente tem que... Não é fácil, porque a gente tem que abdicar de muita coisa, a gente tem que ser perseverante, né? Na minha carreira, eu saio de um clube do interior, é muito difícil, tanto que, se eu não me engano, eu sou o único jogador que teve na base do Brasil de Farroupilha que chegou num alto nível, né? Teve o Jonathan aqui também, que hoje ele mora na Austrália, se eu não me engano, que ele é daqui, ele jogou em alto nível também, mas não jogou no Brasil. Jogou no final da carreira dele. Também, quando ele estiver aí, daqui um pouco, seria bacana conversar com ele, assim, ter uma experiência muito legal. Jogamos juntos no Juventude, na Série A, depois ele foi para Portugal, ficou vários anos, jogou no Fluminense, jogou no Inter, então ele é um cidadão de Farroupilha também. Nossa! Mas quem saiu do Brasil de Farroupilha e chegou em alto nível, eu acho que eu fui o único jogador que conseguiu isso aí, porque é muito difícil, difícil. Sair do interior. Do interior não é fácil, mas fui perseverante, trabalhei bastante para isso. Foi muito difícil chegar em alto nível, e se manter em alto nível é mais difícil ainda. Então, a gente tem que... eu saí de casa muito cedo, né? Então a gente tem que abdicar de muita coisa. Todo mundo vê o futebol, o pessoal que está na Série A, mas o futebol,
o que a maioria dos jogadores passam é no interior. É no interior, tem muitos clubes no interior. O Brasil hoje tem 4 divisões, tem Série A, B, C e D, né? E dessas 4 divisões, uma divisão é que paga bem, bem mesmo, né? A gente for comparar um salário de uma Série D para uma Série A é um absurdo. Sim. Mas aqueles que estão jogando na Série D estão buscando seu espaço para chegar lá na Série A, né? Então eles têm que perseverar, assim como trabalhar bastante, né? E com o fruto do teu trabalho tu pode chegar. Sim. Se continuar, se não desistir, né? Igual tu disse, se perseverar, Isso aí. com certeza vai vir algum fruto. Vai vir frutos, vai vir frutos. Tá no momento certo, também tem que ter um pouquinho de sorte, tem que tá no momento, num dia bacana, que alguém possa estar te vendo e acabar o jogo alguém te levar, como foi meu caso do Bahia, que daí o treinador era o Oswaldo de Oliveira, que estava no Vasco, depois ele foi pro Fluminense, então ele que me levou. O futebol era mais difícil quando eu jogava, né? Quando eu iniciei minha carreira. Por quê? Porque naquele tempo era só videocassete. Você nem sabe o que é isso, eu acho. Sei. Sabe o que é aquela de fitinha, fita, né? isso. Então tu tinha que mandar essa fita cassete pro pessoal do time ver você jogando. E depois vinha alguém ver você no jogo, né? Para ver se você tinha condições de ser contratado ou não. Hoje a informação é no minuto. Tem telefone, tem a internet. Então, você precisa de um jogador, daqui a 1 minuto já tem as imagens todas do jogador. Então, é mais fácil, né? Mas, que nem eu falo, é difícil chegar num alto nível, é mais difícil ainda se manter. Principalmente naquela época que não tinha tanta comunicação, né? Exato. Uma questão que me pega muito, assim, é a tua dupla nacionalidade. Eu ainda não terminei o processo porque quando eu ia fazer 6 anos de Portugal, eu saí do país e fui para a Grécia. E como eu tinha que ficar 6 anos no país, quando ia completar o 6º ano eu saí. Eu continuei pagando meus impostos em Portugal, tudo certinho. Só que quando eu voltei, eu perdi um pouco. Agora parece que mudou e de repente eu vou conseguir pegar. Que bom. Eu estou tentando ainda, né? Porque saiu, mesmo eu pagando os impostos em Portugal, tudo certo, apareceu na imprensa que eu tinha ido para a Grécia, então eu perdi um pouquinho. Né? Agora a gente está dando andamento novamente na papelada. Minha filha nasceu em Portugal, nasceu em Braga, então daqui um pouco é mais fácil também, através dela, a gente pegar uma dupla cidadania. Que bom, então. Mas qual foi o motivo? O motivo de tu querer essa cidadania? Não é tanto para mim, mas para os meus filhos, né? Minha filha está fazendo faculdade, daqui um pouco, se ela quiser ir para a Europa, ela tem as portas abertas, né? Isso é legal. Então ela tem livre acesso, né, a entrar em qualquer país da Europa com o passaporte europeu, né? Por isso que traz umas boas vantagens, né? Até para quem vai viajar. Para quem vai viajar, se tu é um cidadão europeu com passaporte europeu, você entra em qualquer país bem tranquilo. Então não foi só pra ti, né? Não, para mim agora é só no fato de visitar, né? É mais para os meus filhos, daqui um pouco de querer ir morar, de querer passear, de querer estudar, então é uma questão mais fácil para eles, né? Eu achei que tu quisesse, talvez, assim, conseguir uma vaga na seleção de Portugal. Eu até não penso muito nisso, porque agora eu tenho negócios aqui no Brasil, né? Então me prende um pouco estar aqui,
né? Por vontade estaria lá. Por vontade estaria lá em Portugal, morando em Portugal, que é um país maravilhoso. Mas por trabalho, pelos negócios que eu tenho aqui no Brasil, né? A minha presença eu tenho que estar aqui, né? Sim. Então, no momento, eu não penso em trabalhar num clube da Europa, voltar para Portugal, por mais que eu já tive alguns convites de voltar e trabalhar no clube. Mas hoje em dia, para mim, assim, não me chama muito, assim, não é não é o que eu quero para mim agora, pelo menos no momento, né? Sim, e como que foi jogar contra... Assim, eu acho que foi bem na temporada que tu entrou no Braga que teve aquele time do Porto que ganhou a Champions, Que foi né? campeão da Champions. E como que foi, assim, jogar contra aquele timaço? Tu chegou a jogar contra eles? Joguei contra eles, Deco, o Carlos Alberto tinha jogado comigo no Fluminense, o Carlos Alberto era um menino, né? Jogamos junto no Fluminense. O time do Porto era um timaço, era um time muito difícil de ser batido, foi campeão, para você ter uma ideia, o Porto naquele ano foi campeão com 6 rodadas para acabar o campeonato. Estava 18 pontos na frente do Benfica, então eles comemoraram dentro do... Foi um fato até bem assim que chamou a atenção, porque o Porto ia jogar num domingo, se não me engano. No sábado jogou o Benfica perdeu e eles comemoraram o título dentro do hotel. Eles já seriam campeão sem jogar. Faltando ainda 5 ou 6 jogos ainda, se não me engano. Era um timaço. Era bem difícil jogar contra eles. Time que ganha a Champions League, assim, não importa qual é. Já dá pra ver que tem coisa boa. tem coisa boa. Tem coisa muito boa. Tem bons jogadores, né? Tanto que o Deco depois foi pro Barcelona. Vários jogadores foram para outros grandes clubes ali da Europa também, né? Sim. Era muito bom o time do Porto. E tu chegou a jogar uma Europa League, uma Champions? Eu joguei 5, na época era Copa da UEFA. O que hoje é a Europa League, era Copa UEFA o nome. Então eu joguei 5 anos pelo Braga, a gente foi 5 vezes seguida, em 2 delas foi na pré-eliminatória, a gente não passou para a fase de grupos, e nas outras 3 a gente passou. Daí foi bem legal assim jogar a Europa League. E quando o Braga foi para a Liga dos Campeões, um ano antes eu tinha sido vendido, senão eu tinha jogado a Liga dos Campeões também. Nossa, não consegui. Deve ter sido bem ruim. Por pouco não conseguiu chegar no maior palco do futebol. É verdade. No maior campeonato do mundo, né? Essa aí eu não consegui, mas joguei uma Europa League também, que é um campeonato bem difícil, um campeonato bem forte também, Sim. né? E foi bem legal. Conseguiu arrancar ali um vice? Não. A gente conseguiu classificar A gente entrou para a fase de grupos. Na terceira vez a gente não classificou. E na quarta vez a gente classificou. Depois, eu acho que no outro ano, a gente caiu nas oitavas, se eu não me engano. Mas depois, nos outros anos, o Braga chegou a jogar a final contra o Porto, né, da Europa League. Eu não estava mais. O Braga se tornou a terceira força de Portugal, na época. O Sporting fazia muitos anos que não ganhava título, então o Braga já tinha ultrapassado o Sporting em termos de grandeza de clube, né? Meu Deus! Por história, o Sporting é maior, mas pelos campeonatos, assim, o Braga já estava à frente do Sporting, né? Tanto que foi 2, 3 vezes para a Liga dos Campeões, jogou uma final da Liga Europa, foi campeão também da Taça de Portugal por algumas vezes, assim. O Braga eu peguei aquela fase do estádio velho, né? Sim. Pro estádio novo, porque
Em 2004 teve a Eurocopa, né? E daí o Braga saiu de um estádio mais acanhado e foi para uma estrutura gigante, né? Então o clube começou a crescer com isso e fazendo boas campanhas, né? Foi ficando gigante o Braga. Bah, que bacana. E ano passado jogou a Champions League e jogou contra o Real Madrid. Não teve um resultado tão ruim contra o Real Madrid, pensando que era o Real Madrid, né? Sim. Perderam de 2-1 a partida, mas Já é contra o uma Real Liga dos Madrid. Campeões, né? Então, eu imagino os jogadores que estão lá hoje jogar contra o Real Madrid, deve ser bem, bem legal. Bem legal. Assim, voltando um pouco para a carreira do Brasil, mais especificamente no Fluminense, assim, como que foi jogar Fla-Flu? O Fla-Flu é uma loucura, uma loucura. A semana, a cidade, e era uma semifinal de campeonato. Eu joguei vários Fla-Flus, né? Assim como eu joguei Bahia e Vitória, os clássicos, assim, é um jogo diferente, é um jogo mais emocionante, onde a cidade para. Era mais assim o Bavi do que o Fla-Flu, porque o Bavi são dois clubes, é que nem um Grenal. O Grenal, para mim, deve ser muito, muito bom jogar. Assim como foi o Bavi, que o Bavi são só dois clubes, então metade do estado torce para o Bahia, metade do estado torce para o Vitória. Então o jogo é no domingo, na segunda-feira já a cidade já está diferente, né? Já começam o pessoal do Vitória a colocar rubro-negro e o Bahia, né? São tricolores, né? Então é bem legal assim esse esquenta. E o jogo em si é uma atmosfera muito, muito legal, muito legal. Estádio cheio, naquele tempo podia ir as duas torcidas no estádio, então quando tu jogava em casa a maioria era o teu torcedor, então tu te apoiava mais. São jogos assim bem difíceis de jogar, mas muito, muito, muito bom. Fla-Flu é um charme, né? Porque hoje em dia o maior clássico do Rio, se eu não me engano, é Flamengo e Vasco. É o maior clássico hoje do Rio. O Fla-Flu ele é o mais charmoso, que ele antigamente era mais difícil, assim, eram bons times, né? E era mais aguerrido, então e eles disputavam bastante títulos, assim, então eram jogos bem diferentes. Então ficou essa mística aí do Fla-Flu. E clássico é um jogo diferente, é uma atmosfera diferente, é um estádio cheio, metade do estado torcendo para ti, metade do estado torcendo contra ti. Assim, é bem legal. Eu joguei vários clássicos. O primeiro clássico que eu enfrentei foi aqui no Rio Grande do Sul, quando eu fui emprestado para jogar a Série C do Brasileiro no Brasil de Pelotas. Então a gente jogou contra o Pelotas lá na região, eles chamam de Brapel. E como a cidade é pequena, tu vê mais ainda durante a semana do jogo, os torcedores, assim. Foi o primeiro clássico, assim, até confesso que fiquei um pouco nervoso antes do jogo, mas depois, na hora que começa o jogo, a gente esquece tudo que tem em volta, concentra no jogo. Foco só no jogo. Foco só no jogo. Né? Mas são jogos diferentes, são jogos bem legais. Se estiver pensando em outra coisa na hora do jogo... Não dá certo. Acabou. Mas é isso aí. São jogos diferentes, jogos bons de jogar. Sim. E igual tu disse, né, sobre ali a questão do Fla-Flu, lá tem 4 times, daí é Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Aí se divide um pouco, né? Se divide. São Paulo também, daí tem os 4 grandes. Isso. Mas o legal mesmo é quando tem 2.
Quando tem lei. Igual aqui com o Grenal, né? Igual tu disse, é metade do estado estão saindo pra cada time. É verdade. Então, são Lá jogos no diferentes. Brapel, metade da cidade cada time. É isso aí. Também tem o Caju, que é metade de cada time. Isso, é sempre diferente. E o Caju eu não cheguei a jogar. Quando eu tava no Juventude, eu acho que eu tava machucado. Eu tinha quebrado o braço. Sério? Tu quebrou o braço? Eu quebrei o braço num treino antes da estreia na Copa do Brasil. Aí eu fiquei 2 meses parado, tive que não pude jogar. Então eu não consegui jogar o clássico Caju, mas também é um clássico que para a cidade. Para a cidade mesmo, mas como que tu chegou a quebrar o braço no treino? Foi num lance um lance do treino, que o goleiro ia sair, eu não consegui sair dele, eu tentei me proteger, e daí ele me bateu, não me lembro bem se foi a parte da cintura, não sei, e fraturei o braço. Deve Acontece. ter doído. Doeu bastante, mas isso aí acontece. Acidente de trabalho. Acidente de trabalho, isso aí acontece. Tem mais jogadores que tu jogou contra? Tem bastante. Tem os conhecidos aí, tem o Roger, que hoje é comentarista. Roger? O Roger, comentarista da Globo, sim, a gente jogou junto. O Caio Ribeiro, a gente jogou Caio junto. Ribeiro? É. Eu adoro o Caio Ribeiro. Eu adoro jogar FIFA e ele é comentarista do FIFA. Eu ouço ele todo dia. O Caio a gente jogou junto. E vários outros aí, né? O Jorge Wagner. Sim. O Rob Gol, que era um cara da minha época, um atacante que fez muito sucesso no Paysandu. Para mim era um baita jogador. Né? Joguei com o Regis, que era um zagueiro que era do Inter, que me ajudou muito lá no Fluminense. No Bahia também, joguei com o Emerson, goleiro, que era do Grêmio. Então, eram grandes jogadores na época. O Emerson foi bola de prata, se não me engano, na João Avelange. Nossa. Então, eu tive a honra de jogar com muitos vários jogadores. A nível de seleção. E com certeza tiveram vários que tiveram a honra de jogar contigo. Também, eu acredito que sim, porque fomos bons companheiros de clube, somos amigos até hoje. A gente tem um grupo do Bahia no WhatsApp, a gente tem um grupo do Fluminense no WhatsApp, então a gente fala bastante. Faz contato com todo mundo. A gente conversa bastante, conversar e contar história. O Carlos Alberto também está no grupo do Fluminense. Assim, o grupo é tipo Fluminense 2002. Isso, exatamente. E daí todo o elenco do Fluminense de 2002? Menos o Romário. O Romário não tá. Romário não? O Romário não tá. O Fernando Diniz, porque tava na seleção. O Fernando Diniz jogou futebol? Jogou muito, era um baita jogador. O técnico? Sim, jogamos junto no Fluminense. Eu não tinha nem ideia, eu achava que ele só era um técnico mesmo. Não, ele foi jogador, foi bom jogador. E aí o Fernando Diniz, por questões por estar na seleção e tal, ele não participava muito do grupo, mas a gente sempre conversava, assim, sabe? Sim. E temos os grupos que a gente conversa ainda, então somos amigos, então a gente fez uma parceria bem legal. Que bacana. Eu acho que já tá amadurecendo a hora de eu te entregar isso daqui. Olha. Aí, ó. A camisa do Guri da Base. Pô, muito obrigado. Muito obrigado. Guri da Base. Obrigado. Vou usar. Vou usar com bastante carinho. Que bom. E eu também tenho um presente aqui pra ti. Eu achei que eu não tinha mais a camiseta dos clubes que eu joguei, porque eu dava para os meus amigos, aqui com o símbolo de Portugal. Esse aqui foi o último clube que eu joguei em Portugal, onde fui muito feliz, que é o Olhanense. Esse aí é o presente para ti. Muito obrigado. Peraí, eu vou ter que te dar um abraço. Nada, que isso. Faça bom uso dela. Vou fazer, com certeza.
Meu Deus! Essa foi do meu último clube que eu joguei lá em Portugal. Olha, no centenário, hein? No ano do centenário do clube. Que legal! Vou guardar com carinho. Valeu. E eu gostaria também que tu desse um conselho para todas as crianças que querem se tornar jogadores profissionais. O conselho que eu dou é que a criança ela faça o esporte, né? Aquilo que ela quiser, a criança ela tem que brincar. Então, se ela vai jogar futebol, ela tem que brincar. Não pensar em futuramente ser um profissional, porque isso aí é um processo que vai amadurecendo ao longo do tempo, né? Então, a criança ela tem que estar no esporte. O conselho que eu dou é que se mantenham no esporte. Esporte é vida. Esporte, a gente tá no meio do esporte, sabe como é que é. Então, e as coisas vão acontecendo, vão amadurecendo com o decorrer do tempo, né? Que sigam seus sonhos. Se o sonho for ser um jogador de futebol, um jogador de vôlei, enfim, chegar a um nível profissional, que se dedique bastante a partir de uma certa idade. A criança mesmo ela tem que brincar. Tem que ser bem lúdico, tem que ser uma questão não muito... na minha opinião, que os treinadores para esses meninos novos que estão chegando, não querer sempre a vitória, né? A criança ela tem que brincar. E a partir do momento certo, ela adquirir uma responsabilidade, começar a trabalhar firme. Se tem esse sonho, mantenham, vão atrás, perseverem, assim como eu fiz, que daqui a um pouco a gente chega no lugar que a gente quer. Que legal! Então, aqui um conselho de quem sabe, né? De quem já fez toda essa trajetória. Então, aqui eu gostaria de fazer os agradecimentos. Agradecimento às lojas Simval por ter, né, ajudado a fazer um novo cenário com essa mesa muito bonita, essas cadeiras que são muito confortáveis. Agradecimento ao Grunge Design por ter feito esse logotipo, ter pensado em tudo. E também muito obrigado à gravadora Jardim Elétrico por ter organizado todo esse cenário, ter feito tudo acontecer. E esse é o 4º episódio do podcast Guri da Base, que eu gostaria de encerrar aqui com o Maurício Fernandes. Eu agradeço o convite de estar aqui hoje junto contigo, né? Foi bem legal, um papo bem bacana. Muito legal. E eu torço para o teu sucesso aqui no teu podcast. Tenho certeza que vão vir, né, outros atletas, outros jogadores, algumas celebridades da cidade também, né? E vai ser um sucesso, com certeza vai ser um sucesso. A gente está torcendo que dê tudo certo para ti, né? E para o teu podcast. Obrigado. Também que dê tudo certo para ti, né? Nessa tua nova carreira de técnico. Muito obrigado. Vamos atrás. Vamos atrás. Vamos atrás do sonho. Tchau.